Saudações, pessoal! Hoje nós iniciamos o conteúdo de filosofia do segundo bimestre e nós vamos começar a ver os principais filósofos da contemporaneidade. Então, nós vamos trabalhar algumas temáticas, algumas problemáticas apresentadas pelos filósofos da chamada contemporaneidade. O que é a contemporaneidade? Basicamente é tudo aquilo que se desdobrou depois da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ela marca uma transição social importante, juntamente com a Revolução Industrial, porque ela vai mudar estruturas, ela vai romper com alguns modelos políticos, vai trazer a concepção de Estado moderno, vai desenvolver, graças ao iluminismo, muitas percepções de mundo que são inéditas, vai estender algumas percepções de mundo que haviam sido já problematizadas como hipóteses, né? Então, a filosofia contemporânea ela vai marcar essa transição do mundo moderno para este mundo contemporâneo que nós também chamamos de pós-modernidade, tá? Então, só para contextualizar quais eram os principais problemas da contemporaneidade, né, desse contexto pós-revolução industrial, eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos que são fundamentais para que possamos entender como estes filósofos que nós vamos ver no decorrer desse bimestre pensaram a realidade, tá? Então, nós temos que considerar aqui três aspectos fundamentais para o surgimento do pensamento contemporâneo, né? Que vai distinguir o pensamento contemporâneo do pensamento moderno. Então, o primeiro elemento aqui os desdobramentos e ruptura com aspectos do projeto iluminista, né? Faltou um i aqui, tá? Iluminista. O que é isso? O iluminismo ele trouxe a concepção de que a razão humana ela conseguiria dar conta de todos os problemas sociais, políticos, científicos, antropológicos, né? Como um todo. Porém, com o final do século XIX, né? O imperialismo, daí nós temos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que tem ali uma inserção de armas de destruição em massa, né? E nunca antes da Primeira Guerra Mundial houve tantas mortes de civis, né? Então toda essa afirmação bélica, né? Todo esse contexto vai mostrar que aquele pensamento iluminista, na verdade, ele é ambivalente. Ele trouxe coisas boas e ele também trouxe coisas nocivas. Nunca antes da Segunda Guerra Mundial o homem havia pensado que ele mesmo poderia ser o artífice, o criador da sua extinção, né? Então, com a bomba de hidrogênio e a bomba atômica, o homem percebe que seu poderio tecnológico seria capaz de eliminar a própria vida, né? Portanto, esta razão que seria a rainha máxima das relações sociais, ela também produz aspectos nocivos. Portanto, esse modelo, né, esse projeto iluminista, ele aqui mostra um aspecto ambivalente, né, mostra uma dimensão ambivalente. Não é apenas algo que eu possa considerar como um elemento, um pressuposto, um critério fundamental, né. Também nós temos o desenvolvimento do evolucionismo, né? O Darwin, ele nunca usou o termo evolução, né? Ele usava o termo descendência com modificação. Não aparece o termo evolução na sua obra, né? A Origem das Espécies, nem na Origem dos Homens. Mas os darwinistas utilizaram esse termo para ficar um pouco mais didático, né? Porém, que nós temos que compreender aqui que a palavra evolução ela não implica em melhoramento, mas sim em descendência com modificação. Ou seja, uma espécie ela pode se adaptar para bem ou para mal, né? Então, uma mutação ela pode ser boa, má ou neutra. Então, a natureza ela é amoral nesse sentido, tá? E o Darwin ele é importante porque ele vai demonstrar que o homem ele não está isolado dos processos químicos que determinam a vida. Na verdade, ele é uma extensão de processos anteriores. Ele não é especial. Então, o Darwin ele vai ser responsável por romper com o antropocentrismo. Lembrem lá do antropocentrismo promovido pelo Renascimento, né? A concepção do homem vitruviano no centro do mundo. Então tudo isso será rompido com as ideias do Darwin, porque ele vai mostrar que nós não passamos de um primata com o córtex desenvolvido e com o polegar opositor, tá? Então
nós nos adaptamos a processos evolutivos e fazemos parte de um mesmo campo de condições para a vida, né? E aqui também nós temos a figura do Auguste Comte como aquele que vai influenciar muitos processos políticos, né, com a ideia do positivismo, e nós vamos ver isso também, né, no decorrer dessas aulas, como isso influenciou, e também as críticas direcionadas ao positivismo, né, são críticas muito enfáticas. Nós já vimos isso lá no primeiro ano do ensino médio, mas eu vou dar um enfoque aqui com uma outra percepção que vem do neopositivismo, que seria o positivismo lógico, tá? E também nós temos que considerar aqui os avanços da psicologia. A psicologia, ela se une à medicina e aos aspectos estruturais do cérebro que começavam a aparecer como algo fundamental, né? Alguns fenômenos que aparecem, como o caso do Phineas Gage, que tem o seu cérebro perfurado e não morre, porém o seu comportamento é modificado. Então que começa a aparecer a ideia de que o cérebro e a sua estrutura podem influenciar o comportamento. E o Freud, que ele é fundamental, porque ele vai trazer a concepção de que nós temos um consciente, um inconsciente e uma estrutura que depende da relação com os valores externos, né? Então nós vamos ver também como é que isso se desdobra do ponto de vista da psicologia contemporânea e qual é o legado disso também, tá? Então, dito isso, pessoal, nas próximas aulas nós vamos pegar cada um desses aspectos aqui e analisar separadamente, tá? E o primeiro dos filósofos que eu vou trazer para a gente discutir hoje aqui é o Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, ele é considerado ali um dos principais filósofos que inauguram a contemporaneidade. Por quê? Porque ele vai romper com alguns aspectos muito importantes da tradição filosófica e também da tradição científica, no caso. Os gregos, eles distinguiram a ação do homem em 3 níveis, né? Então nós temos o logos, que é a capacidade de racionalizar, né? O ethos, que é a ação, né? Daí que vem o termo ética, né? O agir reflexivo, e o pathos, que é o elemento emocional. Aqui a palavra pathos ela é mal traduzida como paixão, mas os gregos eles entendiam o pathos como uma manifestação física que ela se sobrepõe à razão. Por exemplo, quando você está com raiva, não importa se você tenta expressar a sua raiva de maneira racional, a sua expressão facial ela vai demonstrar que você está com raiva. Por quê? Porque existe um pathos atuando nesse comportamento. Existe um elemento emocional que se sobrepõe a isso. A dor também é algo que envolve uma dimensão patológica nesse sentido, né? E a palavra pathos aqui, ela é utilizada em vários contextos como prefixo e sufixo. Então eu tenho a ideia de patológico, né? Patético, patógeno, o patógeno, ou seja, uma coisa física que afeta a saúde, né? O patológico também. Eu tenho a ideia de empatia, simpatia, né? Empatia é sofrer com o outro. Simpatia é você se identificar com o outro no sentido físico, no sentido sensitivo, né? No sentido emocional. Outra coisa que nós também temos é a ideia de sociopatia e psicopatia, né? Ou seja, a ausência de emoções. Temos também a ideia de que você tem uma apatia, uma ausência de emoções no sentido de suspensão do juízo, tá? Então, tudo isso aqui é considerado pelo Nietzsche nessa dimensão muito mais abrangente, tá? Então, é muito pouco traduzir pathos como paixão. E aqui isso é importante porque ele vai trazer estes conceitos aqui, como a vontade de verdade, e a ideia de vontade aqui, ela implica em um pathos, porque vontade é emoção, é desejo, né? Então, para o Nietzsche, nós não temos uma verdade absoluta, mas sim uma vontade de verdade, porque a verdade ela está relacionada a uma afirmação de sobrevivência, manutenção das minhas emoções e daquilo que me preserva, né? Da mesma forma, o poder, né? O poder, ele apesar de ter uma dimensão racional, ele muitas vezes se resolve em questões emocionais, em vínculos emocionais, tá? O Nietzsche também vai trazer a concepção de perspectivismo, ou seja, eu tenho que olhar aspectos valorativos a partir daquela cultura que criou esses aspectos valorativos.
né? Então isso é muito importante, porque o Nietzsche vai fazer uma genealogia dos valores morais. Então ele vai fazer um paralelo entre aquilo que era a sociedade grega, depois a sociedade judaico-cristã, a sociedade europeia da Idade Média, moderna. Então ele vai dialogar com muitos interlocutores históricos da filosofia, tá? Ele vai trazer um conceito também muito importante, que é a ideia de moral de rebanho, que está muito associada a esses dois conceitos iniciais, ou seja, muito daquilo que nós consideramos valorado, né, ou mensuramos como bom, vem de uma necessidade gregária, comunal, de viver em grupo, de fazer aquilo que o grupo espera que seja feito, né? Então nós sempre agimos primeiro em conformidade com o grupo e em um segundo, terceiro plano em conformidade com as nossas vontades individuais. Obviamente que o Nietzsche aqui não está defendendo o individualismo ou um egoísmo, né? Mas sim ele está demonstrando que muitas vezes a moral e aquilo que nos conduz do ponto de vista civilizacional se baseia ali em convenções arbitrárias, ou seja, acordos que foram feitos em determinado momento da história. Esse pensamento aqui ele vai influenciar muitos filósofos, como Foucault também, que nós vamos ver, o próprio Habermas, nós também temos a Hannah Arendt vai se influenciar por isso aqui, o Heidegger. Então alguns filósofos contemporâneos muito importantes vão se influenciar pelo Nietzsche, e o Freud também, né? Nós vamos ver que o Freud e o Nietzsche têm muita similaridade do ponto de vista filosófico. E por fim aqui a ideia de transvaloração dos valores. O Nietzsche ele entende que alguns valores eles passam por mudanças radicais, e essas mudanças radicais elas impactam aspectos psicológicos também, né? Então nós vamos ver cada um desses conceitos isoladamente na próxima aula. Vou trazer alguns exemplos para que nós possamos entender qual que é a influência do Nietzsche dentro da filosofia contemporânea. Beleza, pessoal? Então, a princípio é isso. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E conforme nós formos desenvolvendo esses conteúdos, eu vou passar algumas atividades para vocês. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês estejam bem, né? Eu tô aqui, ó, com o Chico, né? O gato, ele tá aqui acompanhando a aula também, né? Então, fiquem bem e até a próxima aula. Falou, galera!